E eu já quero entrar na palavra de Deus com vocês. Eu estou aqui no livro de Isaías, no capítulo 1, onde o Senhor Jesus, ele nos faz um convite aqui muito especial. Um convite aqui maravilhoso para mim, para você, para toda a humanidade. Nós sabemos que o povo de Israel, que é o povo escolhido do Senhor, a menina dos olhos de Deus, virava e mexia, deixava de obedecer ao Senhor e de dar ouvido à voz e à direção de Deus para a vida deles. Nos programas anteriores que nós falamos aqui a sexta-feira, eu citei Jeremias 32, onde o próprio Deus, ele fala que ele esperava que o povo dele virasse o rosto para ele, que é clamar a ele, entrar na presença dele, é buscar a face, é se consagrar, porque quando nós nos consagramos, o Senhor então opera maravilhas no nosso meio, mas a Bíblia fala, o próprio Deus falou, esperava que eles virassem para mim o rosto, mas viraram para mim as costas. E muitas vezes eles achavam que mesmo não obedecendo a Deus, e eles iam ali e sacrificavam coisas ao Senhor, eles achavam que o sacrifício seria aceito. Mas Deus não está interessado em sacrifício, Ele está interessado em obediência. E nisso o povo ficava em falta com Deus. O pecado era grande. E o pecado, a gente já sabe, a Bíblia diz que faz separação entre o homem e Deus, encobrindo o rosto do Senhor. O homem clama e não tem a resposta de Deus, precisa do socorro e não consegue o socorro na hora oportuna, porque está desligado de Deus, desconectado do Senhor. E aqui aconteceu isso, o povo estava ali desobedecendo, mas estava oferecendo sacrifício a Deus. E Deus falou, peraí, não é nada disso que eu estou querendo não. Aí aqui no capítulo 1, de Isaías, mas no versículo de número 18, o Senhor Deus, ele faz então um convite, depois de repreender, de mostrar a verdade, abrir os olhos e dizer, olha, vocês estão em desobediência, andando em caminhos que eu não preparei para vocês, estão querendo encobrir a desobediência, apresentando sacrifício, mas não é nada disso que eu quero. Aí Deus então faz um convite imperativo para eles, e é o mesmo convite que o Senhor Deus faz para mim, para você e para toda a humanidade, para todos que agora estão, por exemplo, acompanhando esta programação, seja aqui no Brasil ou em qualquer canto deste mundo. O Senhor Deus, ele diz, vinde então e argui-me. O que é argui-me? Argui-me é provar uma verdade. Ele está dizendo, venha. Ele está nos fazendo um convite para se achegar a Ele. Ele diz, vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, aí diz mais aqui assim, ó, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Olha que coisa mais bonita, por mais que o ser humano fale, por mais que o ser humano erre, o amor de Deus sempre está ali, disposto a nos perdoar, disposto a nos purificar. Ele diz aqui, ainda que o seu pecado seja como a escarlata ou como o carmesim, que é a cor do sangue, né? Vermelho como o sangue, ele está disposto a purificar a pessoa que se achega a ele e tornar essa pessoa branca como a neve. Quando a neve cai do céu, né? Ela é branca, mas muito branca. Chega a doer os olhos de você ver a neve. Não sei se você já teve essa oportunidade de ver pessoalmente a neve. Quando nós pastoreávamos em Portugal e na Espanha, nós vimos a neve de perto, e quando ela caía, aquela neve branca que os olhos começam até a piscar assim, aparecer pontinhos brancos na visão de tão branca que ela é. À medida que ela vai derretendo, vai se misturando ali com a terra, aí ela vai ficando assim meia marrom, mas quando ela cai é aquela neve branquinha, branquinha, branquinha. Ele está dizendo que ele quer mudar a nossa sorte, ele está dizendo que ele quer transformar a nossa vida por completo. É uma transformação ali da escarlata, do carmesim, que é vermelho, para o branco como a neve, que é branco, 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 é alvo, é maravilhoso. É uma transformação que só Deus pode fazer. É uma salvação que só o Espírito Santo pode realizar no homem. E ele faz esse convite, ele falou, venha provar desta verdade que eu tenho para vocês.
tanto na situação do perdão, como na situação de transformação de vida. O Senhor Deus quer que você prove disso. Nós estamos falando de um convite especial que o próprio Deus faz para mim, para você, para toda a humanidade, para aquele que se encontra desviado, para aquele que ainda nunca ouviu falar e está ouvindo agora. Ele nos faz um convite todo especial. E ele diz aqui: vinde então e arguime. O que é arguime? Venha provar dessa verdade que eu estou falando para vocês. Venha provar, e a Bíblia já diz: provar e vede que o Senhor é bom. Você não vai se frustrar. Isso eu tenho a maior certeza do mundo. Se você aceitar o convite do Senhor e você se achegar à presença dele, e ele diz: aquele que vem a mim, de maneira alguma eu o lançarei fora. Não importa se você está conhecendo o Evangelho neste momento em que nós estamos lhe apresentando, ou você que diz: pastor, eu estou um pouco desviado dos caminhos do Senhor. Deus, ele está chamando você neste momento para vir, para provar da fidelidade dele, para provar da salvação, da restauração, para provar aqui da bondade que ele tem para mostrar para com a sua vida e para com a sua família. Então ele diz, vinde, ele diz: assim diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, não importa, pastora, mas eu cometi assim coisas, situações, atrocidades, eu tenho até vergonha, pastora, do que Deus, porque os olhos do Senhor tudo vê, diz a palavra. Pastor, eu tenho até vergonha do que eu cometi. Que bom, já é um princípio do arrependimento, até porque sem o arrependimento não existe o perdão. Mas quando a pessoa se arrepende do feito e ela abandona, arrepender é isso, é quando você sente vergonha do que você fez e você abandona aquela ação que outrora você tinha, porque agora você conhece a verdade e a verdade traz a libertação, é o que diz a palavra. Então é o princípio para que o perdão do pecado aconteça na sua vida. Então, pastor, então quer dizer que o Senhor, ele me perdoa? Sim, olha o que ele está dizendo: ainda que o vosso pecado seja como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, cor de sangue, se tornarão como a branca lã. Ele está dizendo: não importa o que você fez, o que você cometeu, se você se achegar agora diante dele de todo o seu coração, ele perdoa os seus pecados e faz de você uma nova criatura em Cristo Jesus. Aliás, você deixa de ser criatura e passa vamos dizer assim, a ser enxertado na família de Deus, passa a ser chamado então filho de Deus. E não tem coisa mais gostosa do que essa, né? Sermos chamados filhos de Deus. Nós estamos meditando aqui sobre o convite todo especial do nosso Deus. É lindo de ver. Por isso que o apóstolo Paulo, ele sempre dizia que o amor de Cristo nos constrange. Por quê? Porque muitas vezes nós falhamos, nós erramos, mas Deus está ali constantemente oferecendo a nós o perdão, nos oferecendo o amor dele incondicional. O que é o amor incondicional? Que não precisa de condição para acontecer. É uma decisão. E Deus decidiu dar o seu Filho para morrer em nosso lugar, para que hoje nós pudéssemos ser perdoados dos nossos pecados e tivéssemos livre acesso à presença do nosso Deus. E aí eu pergunto, né? Que amor é esse? Por isso nós o amamos. Por quê? Porque ele nos amou primeiro, morreu morte de cruz, ressuscitou e hoje nos faz esse convite todo especial. E ele está dizendo: eu quero mudar a sua vida, me permita. Ele está dizendo: venha, arguime, venha provar dessa verdade que eu estou lhe falando. O próprio Deus está chamando e você vai ficar de fora deste convite? Vai rejeitar esse convite? Não, pastora, seria louco ou louca se eu rejeitasse. Que bom que os olhos do entendimento estão sendo abertos. Que bom que o convite do Espírito Santo bateu a porta do seu coração. Ele diz: vinde então e arguime, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Ele está falando para a gente se achegar a ele, ele faz um convite imperativo aqui para toda a humanidade, sem exceção. Não há acepção de pessoas diante do Senhor, não existe cor, não existe raça, não existe tamanho, não existe nada que Deus ele faça acepção com a humanidade. Não, ele ama todos iguais, né? Eu e você, porque a pastora
pastor é mais cheinho, outro é mais magrinho, outro é mais altinho, outro é mais baixinho. Ele nos ama todos da mesma forma, da mesma medida. E amou tanto, que diz João 3,16, que ele deu seu único filho para morrer em nosso lugar. Olha que lindo isso. E João 3,16 é o versículo-chave que fala sobre o amor incondicional, o amor mais puro e mais perfeito que a humanidade provou e pode provar, né? Já provou aqueles que estão em Cristo, aqueles que ainda não estão podem provar deste amor que não há comparação, não há igual. E aqui então o Espírito Santo nos faz esse convite, ele diz: vinde erguer-me. O que é erguer-me? Ele diz assim: venha ver a verdade. Ele faz um desafio, você vai conhecer essa verdade que eu tenho para você. Ainda que o pecado seja como o carmesim, que é vermelho como o sangue, ele vai nos purificar, nos tornar limpos, né? Limpos e brancos como a neve e como a lã, é o que diz as Escrituras Sagradas. E como que Deus faz isso, pastora? Por intermédio de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Lá ele derramou o sangue dele, perfeito, sangue ali, sem contaminação nenhuma, para que hoje nós pudéssemos ter o direito de nos tornarmos filhos de Deus, purificados, lavados e remidos no sangue de Cristo Jesus. Aí eu volto a fazer a pergunta que eu fiz no primeiro bloco: em que amor é esse, né? Que amor é esse, ó Deus? E hoje nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, se entregou por nós. Quem é que se entregaria por nós, pastora? Ninguém. Pois é, mas o Senhor Deus entregou o seu Filho por nós, para que hoje nós estivéssemos aqui diante dele, como missionário até tem pregado, né? Ele tem falado nos programas sobre ali Apocalipse, capítulo 5, versículo do 8 ao 10. Aliás, vai falar, que é em janeiro, a gravação já foi feita, né? E ele vai falar em janeiro, lá para o dia 24 de janeiro, mais ou menos, 25, ele fala a respeito disso, que Deus nos constituiu reis e sacerdotes para com ele. O que é sacerdote? Aquele que tem livre acesso à presença do Pai. Nada mais pode nos separar, nem altura, nem profundidade, nem principado, nem potestade, nada, nem o pecado pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nem o pecado, pastora, nem o pecado, porque a pessoa errou, ela pede perdão, se arrepende de coração, pediu perdão, o sangue de Cristo nos lava, nos purifica no mesmo momento. Nós fomos comprados por um bom preço, é o que diz a palavra de Deus. Que preço é esse? O sangue de Cristo na cruz. Por isso ele nos pede para glorificar a Deus do nosso corpo, o qual pertence a Ele. E a mensagem que o Senhor está nos dando é um convite todo especial que você não pode, de maneira nenhuma, lançar fora esse convite, porque é o convite do próprio Deus. Não é o convite da pastoreara, o convite do homem A, B ou C, é o convite do próprio Senhor Deus para a sua vida. Tem como rejeitar um convite de Deus? Não tem, não. Então, se Ele está lhe chamando, se você parou neste momento, ligou o seu televisor, sentou à frente, está dando ouvidos a essa mensagem, isso já mostra que o Senhor Deus está lhe chamando para algo muito maior, para algo que Ele quer anunciar para a sua vida e através da sua vida, Ele quer anunciar para toda a sua casa. A Bíblia diz que aquilo que os ouvidos não ouviram, que os olhos não viram e o que não subiu ainda ao coração do homem é o que Ele tem preparado para aqueles que o amam, é aqueles que se achegam, aqueles que aceitam o convite de bom grado, de todo o coração. E nós estamos meditando no livro de Isaías, no capítulo 1, no versículo 18, onde o próprio Senhor Deus, ele diz, deixa eu pegar minha Bíblia, ele diz aqui assim, ó, vinde então, argui-me é provar uma verdade. Ele está dizendo, olha o que eu estou falando para você. O convite que eu estou lhe fazendo é uma verdade que ninguém pode mudar. Que verdade é essa, pastora? Ele diz, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. O que é vermelho, pastora? Esse vermelho aí, escarlata, esse vermelho carmesim, é mais ou menos como esse vermelho aqui da minha filha,
fita da Bíblia, né? Olha só, é um vermelho, ele simboliza o pecado, mas ele está dizendo, ainda que você tenha cometido algo, que você diz, pastor, eu tenho até vergonha de lembrar do que eu fiz, porque eu sei que é errado. Aliás, todo ser humano sabe, né, o que é certo e o que é errado. Aquele que conhece a Deus, então, mais ainda, porque ele tem o Espírito Santo, ele tem discernimento de espírito. Agora, aquele que não conhece a Deus, mesmo assim, ele sabe o que é certo e o que é errado, porque o pai, desde pequenininho, ensina ao filho, filho, isso é correto, isso não é correto. Mas aí a decisão é da pessoa, né? Seguir o que é correto ou não. Infelizmente, tem pessoas que preferem seguir o que é torto e a vida dela só dá para o torto mesmo. Mas aqui o Senhor Deus faz esse convite para que a gente venha provar desta verdade. Ele está dizendo aqui, não há margem para erro. Ele falou, ainda que você tenha cometido atrocidades, coisas que você se envergonha, e que bom, falamos isso no primeiro bloco, né? Que bom que a pessoa se envergonha de algo errado que ela fez. Já é um princípio de mudança, né? E ele está dizendo, então, ainda que o seu pecado tenha sido como a escarlata, o carmesim, ele está dizendo, eu te purificarei e farei de você como a neve que é branca ou como a lã que é branca, purificarei o seu pecado. Você já imaginou isso? Transformar de vermelho para branco uma situação é o que Deus quer fazer por você. E é o que Deus quer fazer com a sua história de vida. Ele quer mudar completamente. Ele não te rejeita, nunca, jamais vai lhe rejeitar. Ele diz, aquele que vem a mim. E ele está dizendo, vinde, ele está fazendo um convite. Ele fala, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma. Ah, pastor, eu estou cheio de pecado. Ele diz, de maneira nenhuma. Você pode vir como você está. Claro que você não vai permanecer como você está. Porque quando nós nos achegamos a Ele, a luz de Deus na nossa vida, ela é tão clara, que ela nos ilumina, que faz com que os nossos olhos internos, espirituais, enxerguem a prática errada que nós estamos fazendo e a gente muda de atitude. Quando estamos diante de Deus, nós conseguimos ver os nossos erros e vendo os nossos erros, sabe a pessoa que sabe que está errado e muda de atitude. Olha que bonito. Então ele está dizendo assim, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, mas ele está te chamando, ele está dizendo, vinde a mim. Por quê? O que ele vai fazer? Ele vai lhe purificar e ele vai dar a você uma nova oportunidade. Ele vai dar a você uma nova vida. Ele quer operar na sua vida e ele quer operar através da sua vida. Então se deixe ser usado por Deus, aceite o convite do Espírito Santo. Poderíamos ficar só nesse versículo aqui porque Deus tem muito para falar conosco, mas ele diz um pouco mais. Aí no versículo de número 19 ele diz, se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. O que é querer, pastor? Eu quero. Não é esse eu quero não, né? Se você sair na rua agora e perguntar para as pessoas se ela quer ficar rica, ela vai dizer que quer. Se você perguntar para a pessoa na rua se ela quer um carro zero, ela vai dizer que quer. Mas o que ela está fazendo para ficar rica? O que ela está fazendo para conseguir um carro zero? Não está fazendo nada, está esperando cair do céu. A única coisa que caiu do céu foi Lúcifer quando ele foi expulso. Nada cai do céu. O que significa isso, pastor? Então, como assim querer? Querer implica esforço. Aí eu pergunto, o que você está fazendo, né, para que você chegue ao seu objetivo? Pastor, eu quero ficar bem na vida. O que você está fazendo para ficar bem na vida? É esse querer que Deus está falando aqui. Querer implica esforço. Eu quero e estou fazendo algo para alcançar o meu objetivo. O salmista já falou assim, uma coisa pedi ao Senhor. Então ele queria, porque se ele pediu é porque ele queria, que eu possa habitar na tua casa. E o que ele estava fazendo para que esse pedido que ele havia feito se realizasse? Implicando esforço. Se levantava, não, eu vou à casa de Deus. Certamente batia no coração dele pensamentos ou às vezes até aquela preguicinha que às vezes o homem tem, né? Não vou hoje não, né? Mas eu não pediu ao Senhor que queria habitar no templo dele, na casa dele, e agora não vai fazer nada, vai deixar a preguiça dominar? Então você não quer, porque aquele que quer, ele vai ao esforço, ele põe a mão no arado e não olha para trás não. Então querer implica esforço. Ora, uma coisa eu pedi ao Senhor, ele diz, buscarei.
O que é a buscarei? Vou aplicar esforço para fazer, que eu possa habitar na tua casa todos os dias da minha vida. Então ele buscou isso, ele não só queria e pediu, ele buscou, ele se esforçou, não deixava a preguiça dominar ele, o coração, o sentimento, né? Não deixava, às vezes, a incredulidade, que muitas vezes batia a porta, porque bate mesmo, entrar não, ele uma coisa pedir e eu vou buscar. Então aqui ele diz, se quiser, então implica esforço, tá? Não é só falar, eu quero mudar de vida. O que você está fazendo para mudar de vida? Estou ouvindo a palavra de Deus, eu estou mudando as minhas atitudes. Já dizem por aí, se você quer que a sua vida mude, então mude o seu comportamento, né? Velhos hábitos vão continuar a sua vida da mesma maneira. Mude os seus hábitos e a sua vida vai mudar. Então ele diz, se quiser, diz que mais? E ouvirdes, aqui está um segredo grande, eu tenho que aprender a ouvir Deus. Se eu não ouço, ouvir é o quê? É guardar a palavra. Quando eu dou ouvidos, quer dizer que eu guardei e eu vou aplicar aquilo na minha vida. Então ele está dizendo, se quiser, primeira condição, eu tenho que querer aplicando esforço. Segunda condição, eu tenho que ouvir, porque ele fala conosco, ele nos dá a direção. Agora o versículo 19, neste último bloco. Então ele diz, se quiserdes e ouvirdes, duas condições aqui para que a gente possa comer do melhor desta terra. Você quer comer do melhor? Pastora, mas é claro que eu quero. Você quer que a sua família coma do melhor desta terra? Quero, pastora. E por que não tem comido? Porque as suas atitudes não estão condizendo com a orientação que o Espírito Santo está dando. Então vamos mudar as nossas atitudes, que também nós vamos mudar toda a situação da nossa vida, vai ser uma consequência. Então ele diz, se quiser, vimos que querer implica esforço. Não é só dizer eu quero, né? Palavras o vento leva. Eu quero prosperar na vida, mas o que você está fazendo? Nem importa, nem trabalho eu estou procurando. Quando é que você vai prosperar? Nunca, você não está indo atrás. Eu até falei a situação aqui que o salmista disse, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Então ele falou, uma coisa eu pedi, ele queria. E o que ele fez? E a buscarei, implicou esforço em buscar. Batia talvez aquela preguicinha, batia aquele desânimo, batia às vezes aquela incredulidade, mas ele rejeitava. Uma coisa eu pedi e vou buscar, vou implicar esforço para isso, porque se eu aplicar esforço, pode ter certeza que a parte de Deus, ela sempre será feita, porque Ele é fiel em tudo que prometeu. Então, querer implica esforço. Então ele diz, se quiserdes e que mais? E ouvirdes, porque Deus vai nos orientando em toda a jornada da nossa vida. Ele disse, nunca jamais te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Ele disse que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. O que significa isso? Que Ele está conosco todos os dias, nos orientando, revelando a palavra dEle para cada área e para cada situação da nossa vida. Então eu tenho que estar atenta todos os dias, porque todos os dias Deus está falando, através do programa, quando você na sua casa lê a Bíblia, quando você vai orar, quando você está meditando, Deus está falando com você, está lhe dando orientações preciosíssimas. Ele está falando, se ouvir. O que é ouvir? Ouvir significa você dar atenção e colocar em prática. Aí ele falou, se quiser então e me ouvir, né? Todo o ensinamento colocando em prática, aí ele diz, comereis o bem desta terra. Que gostoso. Aí você vai desfrutar do melhor de Deus. E já tem pessoas desfrutando.